a segunda parte do vídeo restante. A gente vai fazer reforço. Pegar o rústico. A pintura já secou, aquela parte. E agora a gente vai trabalhar só reforço de luz e sombra. Isso aqui é sombra. Nessa parte aqui de baixo, eu não vou tirar muito excesso do pincel, vou dar leves batidinhas para fazer essa emenda. E vou trabalhar do jeito que eu ensinei a vocês, pegando e dando aquelas leves batidinhas para cima. Aqui eu vou trabalhar com o pincel um pouquinho mais encharcado de tinta, tá? Vou bater só na bandejinha e não vou tirar o excesso no pano. Aqui, ó, foi o que eu fiz na outra. Aqui eu trabalhei a luz. Eu vou pegar esse pincel aqui e vou trabalhar com a luz branca. Pegar um pouquinho de tinta. Passar na bandeja. Eu vou tirar um pouco o excesso no pano. E vou trabalhar daqui pra cima. É um risco só. Aqui eu posso estar voltando, repetindo. Eu bato aqui e puxo. Ainda precisa de um pouquinho mais. Um pouquinho mais de tinta. E eu vou trabalhando aqui. Mas é de baixo pra cima. Você só vai fazer esse movimento. Aqui vai ficar mais forte, aqui vai puxar. Pra fazer essa luz branca. Eu ainda tô achando que precisa de um pouquinho de reforço. Aqui. Aí você pode depois ficar à vontade para fazer mais reforço de luz branca e sombra. Eu vou trabalhar outras coisas. Agora a gente vai trabalhar as folhas.
Aqui eu fiz um vaso, aqui eu tô fazendo bule, mas aqui eu vou fazer o bule com essas flores aqui. Primeiro eu vou trabalhar o fundo dele, tem que ter profundidade. Eu vou começar com esse aqui, que é o pituá mais grossinho. Vou vir com o rústico. E vou fazer um esfumaçado aqui, que seria o fundo. Vou começar do meio pra fora, tá? A tinta vai diminuindo e vai ficando mais fraquinha aqui. Então, você sempre começa do meio, você começa sempre aqui, do meio, e vem aumentando a sombra, porque a tinta já tá. E aí, você vem fazendo a voltinha dela, ó. Pra ela ficar toda esfumaçada em volta. Esse aqui é pra fazer o fundo, tá, gente? Aqui, ó. Com o rústico ainda. Vou dar um pouquinho. Bandejinha e pano. Eu vou pegar esse stencil e vou trabalhar as folhinhas. Eu vou usar pedacinho por pedacinho. Primeiro eu vou trabalhar com o rústico, tá? Tirei o excesso e vou pintar algumas folhinhas só aqui. E eu vou fazer isso aleatoriamente. Vou escolher várias folhinhas, ó. E vou fazendo um joguinho com essas folhinhas e vou completando. Vou escolhendo uma a uma, ó. Vou usar agora aqui. Completando o fundo. Olha lá. Eu vou fazer várias folhinhas aqui, um pouquinho do galho agora. Aqui. Tô até usando o stencil ao contrário, não tem problema não, tá? E olha lá, eu trabalhei bem o fundo. Agora que eu vou vir com a cor verde. Pra fazer, eu vou usar o mesmo pincel, tá, gente? Vou dar uma limpadinha no pano. E eu trabalhei com verde oliva aí, somente com verde oliva. Ó, pode ver que quando eu pego verde oliva e passo um pincel bem sujinho, ó, ele fica essa cor aqui. A gente vai trabalhar somente com verde oliva, branco e rústico e vai fazer várias tonalidades. A gente vai do mais escuro até o mais claro. Olha lá. E aí a gente vai trabalhando as tonalidades. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de verde. Com aquele pincel sujinho que eu falei pra vocês, ó. Vão ficar várias tonalidades.
E aí a gente vai trabalhando assim, ó, todo vasinho. Vai trabalhar um pouquinho as folhas viradinhas para baixo também. Ela vai estar caidinha. E a gente vai trabalhando assim, aleatoriamente, várias folhinhas, vários galhos. A gente tem que tomar cuidado só com o tom. Aqui eu só estou usando o verde oliva. Eu vou usar o verde oliva em todas. E eu tô começando a clarear. Eu passei um pouco de verde oliva com pincel sujo de rústico. Tá ficando um verde mais escuro. Agora eu vou pegar mais verde oliva. Conforme eu vou carregando meu pincel passo a passo, as folhas vão clareando, porque vai mudando o tom. Posso trabalhar só as folhinhas. E vou trabalhando. Eu tô pegando só os galinhos, só esses galinhos assim, e tô trabalhando um a um aqui, arrumando. E é o que você vai fazer aí na sua pintura. A arrumação dos galinhos. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, bem pouquinho mesmo, porque eu vou começar a clarear as folhas. Eu vou misturando com esse verde oliva. E eu vou começar, ó, vou arrumar essa folhinha, ó. E vai começar a mudar as cores, ó. Já tá clareando. E a gente vai trabalhando assim toda a peça. A gente começa a colocar, ó, vou virar pra cá pra ficar caidinho pra fora, ó. Olha lá. E vou trabalhando as minhas folhinhas. Viradinha pra cima. E vou descendo. Vou descer aqui, mas a gente vem arrumando essas folhinhas. Ó. Tá vendo? E vou fazer aqui em cima todo esse trabalho aqui. Até onde eu achar, eu posso deixar caidinho aqui, aqui. Encher mais, deixar umas pontinhas pra cima. Vou colocar um pouquinho mais de branco, vou dar uma clareada. Eu vou trabalhando com o branco e o verde oliva e vou mudando as cores. Vai clareando. Vou fazer uns galinhos lá em cima. Ó, já tá mais clarinho. Ó, já tô começando a dar uma clareada na cor. E é todo esse trabalho que vocês vão fazer. Trabalhando galinho por galinho. E ó. Bom, vamos virar, né? Aqui. Conforme muda a cor, vai dando vida à folhagem. Mais branco. Olha lá. Tá vendo, gente? Vou completando aqui. Vai mudando a posição do stencil. Vai trabalhando. E você vai fazendo as nuances. Aqui eu vou trabalhar um galinho mais claro.
E ó. Vocês podem terminar isso aqui, eu não vou terminar agora, porque eu quero ensinar para vocês a pintura de uma flor, a Maria Sem Vergonha. Que é esse stencil aqui. Eu vou trabalhar uma flor aqui, como se ela tivesse perdidinha aqui no meio. Vou trabalhar uma flor dessa. Eu vou começar com branco, que é o fundo. Esse branco vai ser bem forte, tá, gente? Não precisa tirar muito excesso, não. Você pode dar até batidinhas. Um pincel um pouquinho mais cheinho de tinta. Para fazer o fundo dela. Para fazer o fundo da Maria Sem Vergonha, você pode colocar um pouquinho de excesso de tinta, vai dando batidinhas. Olha lá. Qualquer coisa vocês esperem secar e reforcem de novo com a tinta branca. Tem que ficar bem branquinha essa flor. Aqui eu vou continuar para vocês entenderem. Como é que eu vou trabalhar a voltinha dela aqui? Eu vou usar o vermelho tomate. Vou pegar esse aqui um pouquinho menor. Vou molhar no vermelho tomate, vou espalhar na bandejinha, tirar o excesso no pano e vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar de fora, a pintura de fora para dentro, dando os riscadinhos. Aqui eu tô trabalhando o vermelho tomate, então eu vou vir um pouquinho mais até o meio da pétala, tá? Eu vou fazer isso em todas as pétalas. Vou trabalhar de fora para dentro da pétala, manchando essa flor. O primeiro tom, que é o vermelho tomate. Depois eu vou pegar um pouco de púrpura, uma cor um pouco mais escura. Mesma coisa. Bandeja de pano. E aí eu vou trabalhar um pouquinho mais. Só que eu não vou até o final. A intenção aqui é ir escurecendo, como se fosse um degradê. Eu vou de fora para dentro, só dando leves batidinhas com o pincel. Assim. E a mesma coisa aqui, ó. Eu já dei essa escurecida na flor. Por último, eu vou pegar um pincel menor. Eu tenho um aqui, eu vou limpar ele. Esse aqui. E vou usar a pontinha. Na pontinha eu vou usar o vinho.
vou usar com bastante tinta, tá, gente? Aqui na pontinha com o vinho, você não precisa tirar o excesso no pano. Só esfreguei na bandejinha para espalhar a tinta. Eu vou vir, vou usar somente, eu só vou pintar a pontinha dela, tá? Dando leves batidinhas aqui de fora para dentro. Porque isso aqui é um degradê. Somente a pontinha, ó, de fora para dentro. Eu posso ir lá, pegar mais um pouquinho. E voltar aqui, ó, e fazer um reforço da ponta, somente bem na pontinha mesmo. Aqui não precisa tirar o excesso no pano, não. Aqui você pode trabalhar com um pouquinho de excesso na tinta. Só espalha na bandejinha. Quanto mais escurinha essa pontinha ficar, mais bonitinho o trabalho vai ficar. Olha lá. E eu vou trabalhar a flor dobrada. Ela vai ter algumas folhas, algumas florezinhas no meio desse arranjo aí, e eu vou trabalhar ela dobrada. Como é essa flor dobrada? O stencil tá assim, eu vou girar ele e eu vou usar algumas pétalas. Por exemplo, eu vou usar essa pétala aqui. Eu vou esperar secar e vou escolher essa aqui e vou fazer a flor dobrada. Como é isso? Eu vou voltar lá com meu pincel branquinho com tinta branca somente que eu guardei. Você pode esperar secar, tá? Pra vir fazer. Eu não vou esperar porque não tem como. Eu vou fazer uma pétala em cima do desenho que eu já fiz. Olha lá. Eu tô fechando uma pétala em cima desse desenho. Ó, pronto. Eu vou pegar o pincel e vou fazer a mesma coisa. Com vermelho tomate. Depois com púrpura. Somente um trechinho. E vou vir com a pontinha com o vinho.
somente na pontinha, para dar aquela cor escurecida. Essa aqui é a flor dobrada. E você pode ir fazendo várias pétalas em volta dela. Para fazer o miolo, eu utilizei esse aqui. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo ouro. Vou trabalhar a bandeja. Tiro o excesso no paninho. Venho aqui e faço o miolinho. Eu vou esfumaçar. Miolinho. Gente, eu não terminei de fazer toda a flor dobrada. Esses vãos que estão aqui entre as flores não vão ficar quando você for colocando uma pétala em cima da outra, tá? Eu tô fazendo assim que é para vocês entenderem. Depois eu vou terminar esse desenho. Você vai pegar essa pétala e vai colocar aqui. Pode escolher uma outra diferente. Por exemplo, eu escolhi essa daqui. Você pode colocar uma dessa aqui. Quando for para fechar essa aqui, você pode pegar uma pétala menor, tipo essa, pequenininha aqui, e colocar aqui do lado. E você vai fazendo as flores uma a uma, como eu fiz essa daqui, em cima, e ir fechando a flor, fazendo uma flor dobrada. Ela vai ficar desse jeito. Como eu fiz aqui essa pintura na madeira, tá vendo? É uma pétala sobreposta à outra. Aqui embaixo eu tenho vários desenhos embaixo. Primeiro eu fiz a primeira camada de flores e depois eu vim colocando pétalas em cima. Agora eu vou trabalhar miolo para vocês verem, mas depois vocês podem fazer ela fechadinha. Para fazer fechadinha é só ir fazendo aquilo que eu ensinei a vocês. Espera secar, faz o fundo branco de uma pétala por cima e vai continuando o desenho. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel, tá? Não precisa trocar, é só limpar no pano. Eu vou pegar o verde oliva. Tirar o excesso no pano. E vou trabalhar aqui o miolinho, ó. Verde, olha lá. É porque aqui não tá sobressaindo muito, porque tem esses vãos. Mas se tiver todas as flores branquinhas, vai ficar lindo. Pode ver, olha lá, esfumacei com amarelo ouro. Agora esfumacei só aqui bem no centro com o verde, oliva. E agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo cádmio. Só que aqui eu não vou tirar o excesso no pano não, tá? Eu só bati na bandeja e vou dar batidinha pra ficar o miolinho mais forte. Olha lá. Tá? Pra gente trabalhar miolinho aí. A gente pode até dar uma forçadinha no verde, aquele verde de fundo que a gente fez. A gente pode trabalhar um pouquinho mais forte pra quando colocar, ó. Vamos lá, vamos fazer. Vou trabalhar um pouquinho mais o verde, que é pra vocês entenderem. Vou colocar um pouquinho mais de verde, um pouquinho mais forte aqui. Isso. Olha lá. Ficou mais fortinho o verde. E aí eu vou vir com o amarelo cádmio. Não vou tirar o excesso no pano. Vou dar só batidinha na bandeja, porque tem que estar em excesso. E vou dar uma leve batidinha no miolo. Olha lá. E o miolinho vai ficar assim. Com as flores, todas as pétalas sobrepostas, vai ficar fechadinho, branquinho, vai ficar lindo esse trabalho aqui. E você pode colocar uma florzinha aqui. Esses stencils da Maria Sem Vergonha, tem várias. Essas aqui são as folhas, mas essas aqui são as flores. Essa é flor, essa e essa. E o que você pode fazer? Eu coloquei essa daqui.
que é esse desenho, eu coloquei aqui com as folhas, as pétalas dobradas. Você pode pegar uma dessa assim menorzinha e colocar aqui no cantinho e uma outra, tipo essa daqui que é um pouquinho menor, ó. Um pouquinho menor e colocar aqui o cantinho como se ela estivesse saindo aqui, ó. Tá? E fazer a mesma coisa. Aqui, onde tem esse vão, que é onde fica esse vão aqui, é só você colocar, escolhendo pétalas separadas e colocando por cima para ir fechando esse vão e fazer ela toda dobradinha. E ela vai ficar assim. Igual eu fiz na madeira. Ó, essa daqui eu usei e aqui eu coloquei uma pétala em cima para fechar o vão e fiz miolo. Aqui eu fiz assim e aqui eu fiz a mesma coisa, ó. E eu usei pétalas diferentes para cobrir essas emendas. Eu coloquei pétalas diferentes para ela ficar bem natural. Aqui a mesma coisa, ó. Eu coloquei pétalas por cima para fechar os vãos. Entendeu? Naquele esquema, fechei, ó, fica branquinho quando você trabalha o miolo, ó como é que fica. A mesma coisa no pano, igual eu ensinei pra vocês, ó. Então, gente, era isso que eu queria ter passado pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que possível, eu vou fazer outros vídeos com pintura em madeira também. Beijos e até o próximo vídeo. Me sigam no Facebook e me sigam no blog. Beijos.